Olá meninos e meninas, estou aqui de volta e o nosso assunto de hoje é o sobe e desce na lei da atração. Você vai entender o que é esse sobe e desce, que na verdade nós vamos falar sobre a lei do ritmo, que é a quinta lei hermética. Mas eu coloquei aqui na thumbnail, na capa do vídeo, o sobe e desce da lei da atração, porque tem referência com o que as pessoas estão sempre me perguntando sobre esse assunto, que as perguntas são mais ou menos assim: ai Matias, as coisas estavam tão bem, eu estava tão feliz, tudo estava indo tão bem na minha vida, eu estava animado, cheio de disposição, meu trabalho estava bem, meu relacionamento estava bem, a minha saúde, isso, aquilo e outro, só que as coisas desandaram e agora eu estou abatido, eu não sei o que fazer. Para mim a lei da atração estava funcionando, mas parece que não está, e, enfim, cria toda aquela confusão, né? E a pessoa fica abatida. Então esse vídeo é para esclarecer esse assunto, e aí você vai entender tintim por tintim sobre isso, ok? Então te convido, fique comigo até o final desse vídeo para você compreender mais sobre isso. Então a lei do ritmo, que é uma lei universal, faz com que as coisas sigam um certo ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem as suas marés. Tudo sobe e desce, ou tudo desce e sobe. O ritmo é a compensação. Assim está no livro O Kybalion. Mas vamos entender melhor o que é isso na prática do dia a dia. Se nós começarmos a observar a natureza e as coisas como um todo, nós vamos notar isso. Por exemplo, as estações do ano, as 4 estações. Temos o verão, que é quente, né? Aquele calorzão. E aí o verão vai embora, vem o outono, aí depois vem o inverno, aí depois a primavera, depois o verão de novo. E aí, se formos ver, essas 4 estações têm uns acontecimentos diferentes na natureza. Mas nós não podemos dizer que o verão é bom e o inverno é ruim. É simplesmente uma interpretação nossa. Alguns gostam mais do verão, outros gostam mais do inverno. Um dia está frio, o outro dia está quente. Uma semana está chuvosa, outra semana está de sol brilhando, percebe? Existe a noite, existe o dia. E aí nós vamos ver isso em toda parte da natureza. Maré alta, marés baixas. Enfim, nós vamos encontrar isso sempre. E na nossa vida também existe esse ritmo. Um fluxo e um refluxo. Às vezes nós estamos muito bem, cheio de vibração, cheio de ânimo, e às vezes meio para baixo, borocochô. E assim segue a humanidade, esse ritmo, essa marcha, levado para lá e para cá, para lá e para cá, porque é a lei da natureza, né? A lei da natureza. Só que a sabedoria começa a nascer, o ser humano começa de fato a evoluir, subir, quando ele se autoconhece. Quanto mais ele passa a se autoconhecer e conhecer as leis e o funcionamento do cosmos, mais centrado ele vai ficar. Então o caminho é o meio, o caminho do meio. Nem para cá e nem para cá. É o caminho do meio. O que isso quer dizer? É que as coisas elas vão continuar acontecendo, só que nós devemos achar um centro. Como eu disse aqui, se as coisas não vão bem externamente, e aí nós perdemos o equilíbrio e ficamos mal, nós não estamos evoluindo. Aí quando as coisas estão bem, nós ficamos felizes. Isso todo mundo faz. Essa roda nunca vai parar de girar. Se as coisas estão bem, eu estou bem. Se as coisas estão mal, eu estou mal. Isso não é evolução. Para sair dessa roda é preciso ir para o centro da roda, ou o eixo, ali onde a coisa praticamente não gira. E o que é isso na prática? Quando as coisas aparentemente estiverem se mostrando desagradáveis, que foram para um lado que você não esperava, você deve manter a consciência de que isso também é impermanente, isso vai passar. Inclusive, a lei da impermanência é outra lei que rege o universo, o cosmos inteiro e todos os níveis de consciência.
A lei da impermanência, tudo é impermanente. Desde a partícula subatômica, que elas surgem e desaparecem, e aí as manifestações das moléculas, das partículas, das células, dos órgãos, enfim, tudo isso é impermanente, nada é fixo, tudo está o tempo todo mudando, mudando, mudando. Essa mudança é a única que é permanente, a mudança é a única coisa permanente, ok? Então nós precisamos entender que a nossa vida, no modo geral, as coisas estão sempre mudando. Só que se nós ficarmos deixando ser levado pelas marés, por esses eventos, aí nós vamos fazer que nem o cachorro tentando morder o rabo, né? Vai ficar rodando ali a vida inteira sem conseguir morder o rabo dele, ou seja, sem conseguirmos sair do lugar. Então a sabedoria é você encontrar o caminho do meio, é o centro. Você não exagera demais para cá e nem exagera para cá. E isso está em tudo. A alimentação, você não pode exagerar na alimentação, você não pode exagerar em conversar demais, você também não precisa ficar em silêncio absoluto, enfim, tudo você tem que achar uma moderação, ok? E sobre o controle das emoções e os pensamentos, é a mesma coisa. Você não pode se permitir deixar sua mente vagar que nem uma louca, pensando o tempo todo no que ela quer. E assim também não deixar suas emoções soltas rodando do jeito que ela quer. Você tem que colocar um controle, mas você não precisa ser também um asceta. Você não precisa ser exagerado. Vou dar mais um exemplo. Digamos que você encontrou com seus amigos que há muito tempo você não via. E aí você quer comemorar. Comemore de uma forma suave, de uma forma tranquila, ok? Esse é o caminho do meio. Mas existe um caminho que é extremo, que vocês podem ir para bebedeira e encher a cara de cachaça lá, cerveja, vinho, churrasco, enfim, comemorar e comemorar. E no outro dia você vai estar acabado, destruído, com a ressaca, uma baita dor de cabeça. Isso foi exagero, percebe? Se tivesse tomado apenas um copo de vinho, não teria acontecido isso, porque você não foi para o extremo demais. Quando você vai para um extremo demais, existe uma outra força que te empurra para o outro extremo. É a outra lei, né? A lei de causa e efeito. Para toda força que você exerce sobre um corpo, um objeto, existe uma força contrária. Você vai entender isso agora de uma forma muito profunda que vai marcar você para sempre, ok? Quando você se abate porque as coisas não estão bem, o que você está fazendo? Entrando em uma vibração, criando uma vibração, uma sintonia de acúmulo de energia negativa, ok? O que acontece? As coisas vão mudar, certo? E depois elas vão voltar a ficar do jeito que você quer. Só que você acumulou a energia ali. Depois, com o tempo, ela vai te empurrar para cá, entende? Então você criou aquelas coisas ali no passado, e aí depois de um tempo, algumas semanas, alguns meses, ou até, sei lá, alguns anos, aquilo vem e explode na sua cara, mas foi criado lá atrás. É o chamado de efeito retardado. Então a sabedoria nasce quando você para de acumular essas coisas. É uma espécie de lei do karma, né? Você faz algo e você vai colher, ou a lei da semeadura, você vai colher. Então o ser humano ele fica nesse ritmo de sobe e desce devido a isso, que ele não percebe esse jogo. Que quando as coisas no mundo aparentemente não estão bem, ele perde o equilíbrio também. E ali ele cria mais karma, ou seja, karma não é um castigo, karma é uma lei de causa e efeito, ok? Ele cria certo sofrimento ali, certas vibrações, e depois isso vem e acontece no mundo físico dele depois de um certo tempo. A sabedoria nasce quando você percebe isso. Então você vai buscar um centro. Se as coisas não estão aparentemente bem, aí você deve exercer a força de vontade, que é aquilo que eu falo aqui sempre no canal, em vários vídeos, né? Que é manter o foco e a atenção naquilo que você deseja, naquilo que você quer. Manter a auto-observação e não ficar se vitimizando, autocomiseração, reclamando e com piedade de você mesmo, ou desespero. Eu fiz um vídeo aqui que é como controlar os seus sentimentos. Se você ainda não viu esse vídeo, veja esse vídeo que eu falo sobre as 4 emoções e você vai juntar com esse e a coisa vai para um outro nível para você, ok?
ok? Vou até deixar aqui embaixo o link desse vídeo para você assistir depois, se você ainda não assistiu. Então, toda vez que você perde o equilíbrio, ou seja, as coisas acontecem de uma forma que você não esperava, que você não gostava, e você perde o equilíbrio, você acumulou energia ali. E aí depois isso vai ter que se manifestar, depois isso tem que vir para compensar. A lei do ritmo, a compensação, lembre disso, ok? Então esse sobe e desce é isso. Os eventos, eles vão acontecer, eles podem acontecer, mas você não deve se perturbar dentro, ficar desesperado, desesperada. Porque isso é o que você sempre fez ao longo da vida. Isso é o que a raça humana sempre faz. Não há nada de novo e nada de surpreendente nisso. É jogado para lá, jogado para cá, jogado para lá, jogado para cá. Quando nós achamos o centro, independente de que esse pêndulo vá para lá, para cá, para lá, para cá, nós estamos centrados, ok? É fácil de fazer isso? Bom, não vou usar aquela expressão, não é fácil, mas exige comprometimento, determinação, persistência, autoobservação e prática, ok? Se fosse fácil como uma sopa de macarrão, todo mundo faria, né? Mas o belo é que é possível, totalmente possível. Então, cada vez mais que você vai tomando consciência disso, você vai falar, as coisas não estão indo bem aqui e eu estou me perdendo. Mas esse é o momento de eu exercer a minha força de vontade. Esse é o momento para eu crescer, evoluir em sentido da consciência. E aí você não vai entrar mais em desespero, porque o desespero é medo. Eu falei naquele vídeo lá atrás que você vai assistir depois, se não assistiu ainda. Tudo que está ligado à ansiedade, angústia, desespero, enfim, dúvida, está ligado ao medo. E aí a raça humana é viciada no medo, ok? Então o sobe e desce é isso. Você precisa centrar o seu interno, independente de que as coisas estão acontecendo. Então você não vai sentir mais abalado se um efeito retardado vier a acontecer. Seria o karma, né? Mas não confunda o karma aqui com um assunto que é ensinado por algumas religiões e tradição, né? Não é esse assunto que eu estou falando aqui. Eu estou falando da lei de causa e efeito sobre a questão de acúmulo de energias. Então tudo aquilo que você vibrou, sentiu lá atrás, isso foi criando eventos e manifestou no seu mundo. Cada vez mais você se identificar, cada vez menos você se identificar com isso, melhor, porque aí você vai criando um mundo mais perfeito para você. Lembrando, mais uma vez, não importa os eventos que aconteçam, você pode escolher se abalar e se levar por aquilo que aconteceu ou manter o seu centro. Mesmo que você fique, às vezes, chocado, fique abalado emocionalmente, mas não fique com raiva disso, nem fique triste por isso. Apenas observe e saiba, vai passar. E não tente penalizar você também por isso. Não, observe, vai passar e vai passar. Então você não vai criar mais karma, ou seja, você não vai criar mais sofrimento. Inclusive existe uma coisa que poucas pessoas entendem, cria uma confusão generalizada na cabeça dos estudantes do autoconhecimento, pessoas que vêm procurar entender sobre a lei da atração e outras leis, que é ficar com raiva da energia negativa. Mas, na verdade, energia negativa e energia positiva não existe uma divisão, é a mesma coisa. São polos opostos de uma mesma coisa. O que acontece é que os seres humanos, na inconsciência, acumulam muita energia negativa, ou seja, exagero. Tudo que é em exagero faz mal, até mesmo um remédio. Tem que ter uma dosinha certa. Se você toma remédio demais, né? Um perfume é uma delícia, é gostoso, mas se você coloca perfume demais, perde o controle da coisa, o perfume passa a ficar desagradável. Então os seres humanos, eles têm um desequilíbrio nessa questão de energia. Acumula energia demais, negativa, dá atenção demais. Mas tanto a negativa como a positiva são extremos de uma mesma coisa, assim como a energia positiva também. Se a pessoa tiver uma energia muito positiva ao extremo, isso acaba se tornando prejudicial, acaba se tornando negativo. Inclusive nas práticas de meditação e outros conhecimentos, um iniciado ele não pode
fazer técnicas avançadas, porque essa técnica avançada pode despertar muita energia, e aí o corpo dele, ou a mente dele, vai ter um delírio. Então ele não deve fazer isso, deve ser um passo a passo. Mas isso aí é um outro assunto que não vem ao caso aqui. Mas só quero dizer que até mesmo as energias, se elas vier com toda a força e com toda a intensidade, simplesmente vai ser prejudicial para aquele ser humano, para aquela pessoa. Então você percebe que tanto o negativo quanto o positivo em excesso desequilibra. Então o caminho é o caminho do meio. Eu espero que tenha ficado bem claro para você esse assunto. Até te recomendo, reveja de novo esse vídeo e veja o outro vídeo também, porque essas duas coisas, você juntar, nossa, você vai entender as coisas de uma forma magnífica. Ok, Ser de Luz? Deixe aqui embaixo também os seus comentários de como que está a sua vida, suas experiências, o que você já fez, o que você não fez, o que você entendeu, o que você não entendeu. Enfim, participa, deixa aqui, vai ser muito bacana. E os próximos que vão ver esse vídeo também vão acabar se beneficiando. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.